Olá! Hoje vamos mergulhar fundo na anatomia fascinante dos nossos ossos. Sabe, é uma pergunta que vale a pena fazer. Como é que um osso consegue ser tão forte, tão leve e ainda por cima vivo, todo ao mesmo tempo? É o que vamos descobrir agora, olhando para essa engenharia brilhante que existe dentro do nosso esqueleto. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no projeto dos ossos. Acredite, o formato de cada um deles já diz muito sobre qual é a sua função no corpo. Olha só os ossos longos, por exemplo. O fêmur na perna, o húmero no braço, eles funcionam como alavancas. São eles que nos dão a força para a gente se mover, correr, pegar as coisas. Aí a gente tem os ossos curtos, eles são mais ou menos quadradinhos, sabe? Ficam ali nos pulsos e tornozelos, dando estabilidade e permitindo aqueles movimentos mais delicados e precisos. E os ossos planos? Esses são os verdadeiros escudos do nosso corpo. Pensa no crânio, é praticamente um capacete para o cérebro. Ou no externo, bem no meio do peito, protegendo o coração. A função deles é essa, proteger. Agora, os irregulares, o nome já diz tudo, né? As vértebras da coluna são o melhor exemplo. Elas têm um formato todo complexo, meio estranho até. Mas é justamente esse design que permite que elas se encaixem perfeitamente para proteger a nossa medula espinhal. E por último temos os sesamoides. São ossinhos que se desenvolvem no meio de um tendão para protegê-lo do estresse. O mais famoso de todos, a patela, o osso do joelho. É ela que ajuda a articulação a deslizar sem problemas. Então, o ponto principal aqui é que essa variedade de formas não é por acaso. Nosso esqueleto é uma verdadeira obra de arte da engenharia, onde cada peça tem o design exato para a função que precisa cumprir. Ok, já vimos os tipos de osso por fora. Que tal agora a gente dar um zoom e olhar bem de perto a estrutura de um osso longo por dentro? Vamos lá. Um osso longo tem partes bem distintas. Nas pontas ficam as epífises. O eixo central, bem comprido, é a diáfise. Entre eles tem a metáfise, que é a área onde o osso cresce. Lá no meio tem a cavidade medular, oca, que guarda a medula óssea. E envolvendo tudo por fora como uma capa, fica o periósteo, que protege e nutre o osso. Mas a verdadeira mágica, o que faz o osso ser forte e leve ao mesmo tempo, está na sua arquitetura interna. Basicamente, são dois tipos de tecido trabalhando juntos. Funciona assim. Por fora, a gente tem o osso compacto. É uma camada densa, forte e super resistente. É a armadura do osso. Já por dentro, tem o osso esponjoso. Ele parece uma teia, uma rede, sabe? Cheio de espacinhos. Isso torna muito mais leve, mas sem perder a força. É essa combinação genial que cria uma estrutura que aguenta o tranco sem ser pesada demais. E agora vem a parte que eu acho mais incrível de tudo. O osso não é uma coisa estática, parada. É um tecido vivo e ele está o tempo todo sendo reformado por uma verdadeira equipe de construção microscópica. Essa equipe é formada por 3 tipos principais de células. Pense nelas como os arquitetos do nosso esqueleto. É como se fosse um canteiro de obras que nunca para. Os osteoblastos são os operários, construindo o osso novo. Os osteoclastos são a equipe da demolição, quebrando e limpando o osso antigo. E os osteócitos, eles são os mestres de obras que ficam ali no meio do osso, mantendo tudo em ordem. Esse processo constante de construir e destruir se chama remodelação, e é o que permite que nossos ossos se reparem e se adaptem. E se a gente colocar um microscópio no osso compacto, vamos ver uma organização fantástica, o ósteon. Ele é a unidade fundamental ali. São como pequenos cilindros, um dentro do outro, que dão ao osso uma força estrutural imensa. É isso que nos permite suportar tanto peso. Para fechar nossa análise, não dá para falar de osso sem mencionar a sua parceira silenciosa, a cartilagem. A cartilagem é aquele tecido mais macio que cobre as pontas dos ossos nas articulações. Pensa nela como um amortecedor. Só que, diferente do osso, ela não tem vasos sanguíneos ou nervos. É por isso que ela se repara muito, muito devagar quando a gente tem alguma lesão. Então, se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso, é que o osso não é só um material estático, um cabide para o nosso corpo. Ele é um tecido vivo, dinâmico, que está o tempo todo em remodelação. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se o osso está sempre se remodelando, sempre vivo, o que a gente pode fazer para apoiar esse processo ao longo da vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar no papel ativo que temos em manter essa nossa estrutura interna tão fantástica, sempre saudável.